Olá, Frank. Gostaria de contar uma história que meu tio me contava várias e várias vezes. Sempre que eu, meus avós e meu outro tio íamos para Terra Alta, um município do Pará. Acredito que já devem conhecer o local. Lá é um ótimo local para aqueles que gostam de um pouco de silêncio, calmaria, etc. Meus avós e meu outro tio não gostam muito de ouvir essas histórias, porque é muito surreal o que aconteceu. Isso foi quase no finalzinho de 2023. Eu irei contar como se fosse ele próprio contando para vocês. Necessito omitir alguns nomes das pessoas que estavam nesse dia e do amigo do meu tio que confirmou a história. Foi da seguinte forma: como de costume, era mais um dia normal. Saí de bicicleta para resolver alguns assuntos pendentes e nesse dia passei em frente à casa de um dos meus amigos que me chamou. Ele estava na porta e parecia que estava me esperando passar por ali. Ele pediu para eu ajudá-lo nos telhados da sua casa. Disse que ele sozinho não dava conta e que se fizesse tudo, iria se cansar muito rápido e teria algumas outras coisas para fazer naquele mesmo dia. Daí pediu a minha ajuda. Sua mulher não podia ajudá-lo porque estava grávida. Ele disse que não era para hoje, porque ele também trabalhava. Aceitei, obviamente. Daí, nada de anormal ou estranho aconteceu. O dia seguiu normalmente. No outro dia, à tarde, eu fui lá. A sua esposa estava fazendo café e ele já estava no telhado botando algumas telhas. Eu dei um oi e boa tarde aos dois e já fui ajudando ele. Acabamos de colocar as telhas lá por volta das 19 horas. Eu não me lembro muito bem. Eu e meu amigo nos sentamos para tomar um pouco de café e comer alguns pães. Daí, meu amigo me fez uma pergunta do nada e muito estranha naquele momento. Ele perguntou: por acaso você ficou sabendo que alguns cães e gatos apareceram destroçados lá perto da praça? Uns também apareceram por aqui perto de casa e outros perto da sua casa? Meu tio havia encontrado 2 gatos mortos perto de sua casa, mas achava que fossem seus cães, pelo fato deles serem treinados para atacar ou espantar pessoas desconhecidas, ladrões, etc. Eles acabavam matando e ferindo alguns gatos, galinhas e até mesmo pintinhos que apareciam lá no terreno. Daí eu respondi que sim, que havia visto alguns cães e gatos irreconhecíveis. Uns faltando patas, uns pela metade, uns sem rabo, etc. Meu amigo falou que encontrou um perto de sua casa da mesma forma e na mesma situação. Sua mulher veio com outro assunto cortando nossa conversa assustadora. Ele me convidou para jantar lá. Falei que não precisava e que já estava indo para casa. Agradeci pelo convite e ele me acompanhou até a porta e me falou para ter cuidado por conta dessas mortes estranhas desses animais. Falou que por mais que por lá não tenha aparecido animais maiores ou de extremo perigo, era melhor ter o máximo de cuidado possível e falou que avisasse quando chegasse em casa pelo celular. Falei que sim e me despedi, prosseguindo o meu caminho. No meio do caminho, não muito longe de casa, eu vi uma pessoa que parecia estar em situação de rua, resmungando alguma coisa e falando bem alto, como se quisesse que até Deus e o diabo o escutassem. Para não ter problema do meu lado, eu fui educado e dei boa noite para ele. Aquele homem olhou para mim com um olhar que parecia que eu tinha feito ou falado alguma coisa muito ruim para ele. Começou a me xingar desnecessariamente e também me ameaçou. Fiquei apenas o encarando. Ele continuou falando alto e falando tudo quanto é palavrão. Dei de ombros e fui rápido para casa, com receio de que esse homem pudesse me fazer algum mal, ou sei lá. Chegando em casa, minha mulher veio aos prantos me falando que apareceu um homem em situação de rua, o mesmo que vi no caminho, resmungando e me ameaçando. Ele chegou pedindo comida e água para minha mulher, mas não pedindo de uma forma educada, e sim ordenando que ela desse comida para ele. Obviamente, minha mulher negou comida devido à forma como ele estava falando com ela. Nisso, ela me falou que o cara começou a ameaçá-la e também as nossas filhas, e a minha mulher fechou a porta na cara daquele sujeito. Ele foi embora xingando ela. Obviamente, fiquei preocupado e pensei que ele iria voltar para fazer algo a elas, especialmente para minha mulher, que negou comida para ele. Deixei meus cães do lado de fora da casa, mandei mensagem para o meu amigo e contei o ocorrido.
Ele me falou que viu o mesmo cara passando em frente à sua casa, resmungando, falando de vingança, morte e outras coisas pesadas. Fiquei ainda mais preocupado. Eu tinha uma pistola e uma espingarda, sendo que a espingarda estava guardada, e só peguei a pistola. Achei que só com ela já era necessário, pois ele não queria fazer algo com alguém armado. Nem mesmo eu iria. Mas infelizmente meus pensamentos não estavam preparados com o que realmente estava por vir. Minha mulher e minhas filhas foram dormir, sendo que minhas filhas foram dormir mais cedo, pois elas estudavam de manhã. Minha mulher ainda ficou comigo com medo daquele sujeito, mas eu a consolei e depois ela foi dormir também. Fiquei acordado de guarda na sala esperando o sujeito aparecer. Eu estava vendo TV com o volume baixo para escutar algum ruído vindo de fora da casa se acaso aquele cara aparecesse. Isso no caso se os meus cães não me avisassem. Aí começou o pesadelo. Meus cães começaram a latir loucamente. E eu fiquei assustado, pois nunca os vi latindo daquela forma tão agressiva. Foi aí que escutei cavalgadas se aproximando da minha casa e pensei, aquele cara pegou um cavalo ou será que é outra pessoa? E a essa hora da madrugada? Eram 2 horas da madrugada. Peguei minha pistola e fui até a janela. Meus cães ainda estavam latindo e antes de olhar pelas frestas da janela, ouvi um rosnado muito diferente em meio aos latidos dos meus cães, só que era mais gutural, forte e ameaçador. Até pensei que ele tivesse trazido consigo cães de grande porte. Foi aí que comecei a ouvir meus cães chorarem e fiquei enfurecido porque achei que ele estava batendo neles, ou até mesmo os cães dele estavam atacando. Sem pensar muito e tomado pela raiva, eu saí, fui para os fundos da casa. Quando cheguei no quintal, tive uma visão que iria me atormentar por toda a minha vida, até nos meus últimos suspiros de vida. Aquilo era muito grande mesmo, uma pelagem preta. Deu para ver que tinha pelos ralos, parte do corpo faltando pelos. Na minha casa tinham umas lâmpadas, deu para ver nitidamente aquela coisa. Tinha uma cabeça de cachorro, a cabeça estava torta, aquilo era corcunda. Parecia que tinha o braço direito com algum problema, estava encolhido, encostando o antebraço na barriga. Isso sem falar das pernas que pareciam que tinham sido torcidas para trás ou quebradas. Notei que tinha unhas horrivelmente grandes e também dentes enormes. Era aterrador aquele animal, se é que eu posso chamar aquilo de um animal. Apontei a minha arma. Ele estava rosnando e batendo com aquela mão ou aquela pata, sei lá. Eu não sei que diabos era aquilo, mas acho que eram mais mãos humanas do que patas. Estava batendo nos meus cães, e aquilo pareceu notar a minha presença e olhou diretamente para mim. Se tivesse uma definição, verdadeiramente aquilo era um demônio. Era horrível olhando o seu rosto de frente. Tinha olhos amarelos, parecendo tochas ou faróis de carro. Rosto deformado, uma mistura de ser humano, cachorro e porco. Aquilo se levantou rápido, parecendo que estava tonto, e ficou de pé. Sim, aquilo ficou nas 2 patas traseiras como uma pessoa, e ficou me olhando um bom tempo. Aquilo babava muito, estava com o ódio tremendo no olhar. Não sei se era por conta do medo ou sei lá, mas em seu olhar deu para ver o mesmo olhar daquele sujeito. Daí aquilo partiu para cima de mim. No desespero, disparei 3 vezes naquilo. Um tiro na perna, outro no peito e outro no ombro. Aquilo veio caindo na minha direção. Eu desviei para ele não me acertar. E aquilo, enquanto caía, uivava ou sei lá o que fazia, mas era um som muito bizarro. Parecia muito mais uma pessoa tentando urrar e um animal ao mesmo tempo. Aquilo no chão se debatia e continuava urrando de dor. Daí ele se levantou rápido. Antes daquilo partir para cima de mim novamente, eu dei mais 2 tiros, mas ele desviou e saiu correndo para umas árvores um pouco ao longe de casa, deixando um rastro de sangue, sumindo na escuridão e fazendo um som que parecia um uivo, mas parecia uma pessoa ao mesmo tempo. Fiquei sem acreditar no que tinha presenciado. Eu estava tremendo ainda. Minha mulher e minhas filhas saíram da casa. Rapidamente levei-as para dentro e tentei acalmá-las.
Começaram a perguntar o que tinha acontecido e o porquê dos tiros, e porquê dos cães latindo e chorando. Sorte que a minha filha mais nova tinha um sono muito pesado e não acordou com os tiros. Tentei explicar o que aconteceu de uma forma que não as deixasse mais assustadas. Botei os meus cães para dentro. Continuei de guarda para o caso daquela coisa voltar. Demoramos para dormir e por volta das 4 horas da manhã todos nós dormimos. No outro dia pela manhã, fiquei sabendo de uma notícia vinda de uma vizinha minha. Uma pessoa foi encontrada no meio da rua, sem roupa e sem vida. Estava toda suja com 3 furos de bala no corpo. Logo pensei, deve ser aquele bicho que veio aqui de madrugada. Aquele bicho que veio ontem à noite levou 3 tiros. Isso não é coincidência. Fui averiguar quem era a pessoa e chegando no local que supostamente foi encontrado o corpo, não havia nada, somente uma poça de líquido vermelho no chão. Fui perguntando para as pessoas o que elas tinham visto. Algumas falaram de um corpo encontrado e vi algumas assustadas com algo no celular. Deduzi que elas tivessem tirado fotos. Fui falar com uma delas e quase desmaiei ao ver o que tiraram. Era aquele sujeito morto com os furos no mesmo local onde eu atirei naquela coisa ontem. Por sorte, eu e minha família saímos sãos e salvos daquela situação. Não consigo imaginar o que teria acontecido se eu não tivesse ficado de guarda ontem à noite. Aquele cara escolheu seu caminho e teve o seu fim. Teve sua consequência. Tenho certeza que isso vai ficar eternamente na minha memória. Mas estamos salvos e bem hoje em dia. Agradeço eternamente aos céus por isso. Contei esse ocorrido para algumas pessoas e, como esperado, algumas não acreditaram. Acharam que simplesmente foi um assalto ou algo do tipo. Mas eu sei o que eu vi. Aquilo não era de Deus. Meu tio contou esse caso várias vezes quando nós íamos nas férias, no Natal e no Ano Novo, na casa dele. Acredito em sua história porque ele mostrou o local onde estava o corpo e ainda tinha o líquido vermelho quase sumindo. E alguns de seus amigos confirmaram o acontecido. Eles também ouviram sons e urros tenebrosos do lado de fora de suas casas. Uns até viram um cachorro grande e negro correndo por aí. Esses bichos existem e devem estar vagando por aí sem rumo, causando terror a quem os vê e atacando quem cruza o seu caminho. Espero que tenha gostado do meu relato. Obrigado por narrar em seu canal. Espero que todos tenham uma boa noite. O tio Juliano certa vez contou ao meu pai que em um daqueles dias chuvosos nos anos 90, no interior da Bahia, ele tinha 3 cavalos. Eles estavam recém-chegados naquela vila e não tinham uma boa economia, apesar da humilde casinha de madeira onde mal cabiam eles e as poucas coisas que tinham. Sem estábulos ou algum lugar para guardar os cavalos, eles o mantinham amarrados ao ar livre perto daquele matagal. O tio Juliano também comentava que os seus animais nunca dormiam, estavam sempre muito nervosos. Desde a primeira noite, um dos cavalos desapareceu, como se algum bandido o tivesse levado. Porém, o mais curioso de tudo é que nem mesmo os cães latiram para alertar o pobre tio sobre o roubo. Ao amanhecer, saíram para procurar o cavalo, mas ele nunca foi encontrado. Acreditavam que o próprio cavalo tinha partido sozinho, pois não haviam pegadas humanas. Apenas a de um cachorro, porém muito grande. Os dias passaram e novamente, numa madrugada em que a noite estava muito fria, parecia que o mal se aproximava, pois até mesmo as árvores emitiam sons de medo, como se pudessem prever que algo ruim estava prestes a acontecer. Eram aproximadamente 4 da madrugada. Os galos não cantavam, como se todos os animais naquele lugar tivessem medo de se manifestar. Os 2 cavalos que ainda restavam estavam amarrados, porém não paravam de ficar inquietos e buscavam uma maneira de se soltar. Como se dominados por algo, quisessem sair correndo. O tio Juliano, por mais difícil que pareça, não conseguia acordar. Algo o dominava. Sua esposa conta também que ela testemunhou
junto com seus 2 filhos, e que, por mais que tentassem acordar o tio, ele não conseguia abrir os olhos. De repente ouviu-se um tipo de gemido horrível. Era uma mistura de uivo e rugido de alguma besta noturna. Mas naquela área não havia lobos, pelo menos era o que se acreditava. E os animais selvagens nunca se aproximavam tanto da vila. Minha tia pegou sua imagem da santa e a beijou. De repente o tio Juliano acordou desesperado e, como pôde, pegou seu facão, saindo imediatamente para ver o que estava acontecendo com seus animais. Novamente, aquele estranho ruído foi ouvido, o que o deixou ainda mais exasperado, arrepiando sua pele. Parecia que uma grande e enorme fera estava atacando seus cavalos, que estavam prestes a romper seus cabrestos, ou talvez estivessem à beira da morte, presos àquela besta desconhecida. A verdade é que meu tio é daqueles homens baixinhos com muita valentia. Quando saiu, além do facão, ele também levava consigo um rifle calibre 22. Ao chegar ao local onde estavam os animais, olhou para todos os lados, até mesmo para cima das árvores, mas não viu nada além de um pequeno cachorro preto, desses com sinais de sarna, magro, sujo e até doente. Seus cavalos ainda estavam loucos, sem parar, se debatendo. Ele podia jurar que quase lhe saltavam os olhos de tanto medo. Esse cachorro se aproximava silenciosamente dos animais. Era uma cena horrível ver como esse cachorro miserável os dominava com medo. Porém, aquele cachorro tinha olhos vermelhos. Meu tio, ao notar isso, muito irritado, voltou para casa, soltou um grande pitbull para assustar, segundo ele, esse cachorro miserável e doente. Mas, incrivelmente, aquele valente pitbull perdeu a sua valentia escondendo-se entre as pernas do meu tio Juliano, que, desesperado com a situação, pegou sua arma e apontou para aquele cachorro. Ao disparar 3 tiros no corpo dele, só viu como ele caía, mas estranhamente, diante do seu olhar surpreso, aquele horrível animal se levantou novamente. Ele pensou que talvez não tivesse acertado direito, então tentou atirar novamente. Mas agora a arma travou e os cartuchos emperraram. Meu tio não podia acreditar no que estava acontecendo. Por fim, ele pegou seu facão e investiu contra aquele animal maligno, que não era nada bom na verdade. Pelo contrário, no ar pairava a sensação de que o diabo estava solta, pois um cheiro de morte também estava presente naquela noite. Naquele momento, meu tio diz que apenas essas palavras vieram à sua mente. Deus Pai, se o que está diante dos meus olhos não é algo bom, algo que tu criastes, por favor, proteja-me. Se o mal está presente, suplico que me ajude a salvar. Por favor, me ajude. Se o mal está presente, te suplico que me ajude a fazê-lo retroceder de onde veio. Sou muito pobre e não é justo que roubem os meus cavalos e o pouco que eu possuo. Os cavalos são essenciais para plantar milho que minha família come, e já roubaram um. Assim não poderei sobreviver. Naquele momento, ele disse que se lembrou de algo que o fez estremecer. Era que, dando um golpe na terra em forma de cruz, podia derrubar um naual. Porque, sem dúvida, era isso que estava diante dele. Com medo e tremendo, ele o fez. Em nome de Deus Pai, ordenando que parasse. E ele bateu com o facão no chão como desenhando uma cruz. Estranhamente, esse naual, ou talvez um lobisomem, parou. Em nome de São Miguel Arcanjo, ordeno que desapareça. Assim gritou meu tio. Essa besta começou a crescer, rodando 7 vezes pelo chão, 4 vezes para a esquerda e 3 vezes para a direita. Lentamente começou a se transformar em um ser humano. Mas naquele momento o medo consumiu o tio Juliano. Ele atravessou o facão no peito dele. Aquela besta do diabo conseguiu se levantar e saiu correndo, gritando de dor entre as árvores, para se perder na escuridão ainda de madrugada. Em questão de apenas alguns minutos, que pareciam horas, tudo isso aconteceu. Os galos cantaram, e com eles vieram os primeiros raios do sol. O tio ainda estava parado do lado de fora sem acreditar no que havia acontecido. Sua pobre esposa e filhos estavam mortos de medo, observando tudo pela janela. Ao amanhecer, a notícia do ocorrido se espalhou rapidamente. Foram até a casa do tio para ouvir sua história assustadora. Todos ficaram na casa por um tempo, mas em pouco tempo partiram, pois disseram que haviam mortes na vila e que iriam acompanhar suas famílias. Diziam que o velho Macário,
um dos criadores de gados mais ricos da cidade, tinha morrido de uma doença estranha. Mas todos os presentes ficaram perplexos quando, inexplicavelmente, durante o funeral, o caixão não cabia na cova, cavada na terra para ele. Dizem que um vento horrível soprou ao meio-dia. Os galos cantaram, os animais estavam muito nervosos e os cães uivavam de dor e medo. No final das contas, os familiares optaram por cremá-lo. Essa experiência foi tão estranha que os deixou marcados pelo resto de suas vidas naquela vila. Um fato muito estranho que também vou contar é que ninguém nunca percebeu que na fazenda deixada pelo velho Macário estava amarrado o cavalo do tio Juliano, o corajoso camponês que deu fim àquela misteriosa besta, o Naual, que tinha pacto com o Coisa Ruim, o que rondava nas noites, mas que graças a Deus teve um triste e merecido fim. Aquela casa onde mandavam minha avó cuidar de crianças era muito maior e mais bonita que a casa dela. Até os 16 anos, ela trabalhou lá. A mandaram muito cedo de uma aldeia para outra. A irmã da minha bisavó era a governanta da casa, e foi ela que deu a recomendação. Minha avó chegou lá porque a mãe das crianças morreu de uma doença e não havia ninguém para cuidar delas. A avó das crianças era muito idosa e não podia cuidar delas. Sempre estava deitada em uma cama. Essa senhora sabia muitas coisas, mas não falava sobre elas com ninguém. Minha avó não precisava cuidar dela, embora às vezes ela se oferecia para ajudar. A senhora passava a maior parte do tempo fazendo suas próprias coisas. Quando precisava delas, no caso do capataz, havia uma casa que não tinha ninguém para cuidar. Havia um rosto de madeira ao lado da porta de entrada, um rosto muito bem esculpido em um pedaço de madeira fina. Na casa não havia nenhuma decoração além disso. Em um dos dias em que minha avó ficou cuidando das crianças, viu a senhora se levantar, parar em frente ao rosto de madeira e sorrir para ele. Aquela máscara geralmente não tinha expressão, mas depois que a avó das crianças sorriu para ela, uma careta apareceu naquela máscara. O rosto também sorria. Ela não sabia se a senhora fez isso para que ela visse ou não. Mas em um dia em que ficou sozinha com as crianças, minha avó ficou na frente do rosto de madeira, abriu a boca como se fosse gritar e fechou os olhos. Quando olhou, o estranho rosto estava imitando sua expressão. Isso a deixou um pouco surpresa, mas também assustada. Tentou mostrar os dentes e abrir a boca, e abriu os olhos. Queria ver o momento exato da transformação, mas isso não aconteceu, até ela desviar brevemente o olhar da máscara. Ela copiava os gestos e os ampliava, tornando um pouco perturbadores. Como ela fazia aquilo? Impossível saber. De onde havia saído aquela coisa? Era o que minha avó perguntava. O capataz não tinha ideia que ela estava fazendo aquilo. Quem sabia era a velha da casa. Quando minha avó perguntou à velha, ela não quis dizer. Assim como minha avó viu a senhora, as crianças viram minha avó fazendo o que fazia em frente ao rosto de madeira. O mais velho um dia a pegou e começou a brincar com a máscara. Depois de um tempo testando o que o objeto fazia, ele teve a ideia de assustar sua irmã. Foi aí que minha avó interveio, pegou um pedaço de couro e bateu no menino. Ela atirou a máscara e a escondeu por muito tempo. Ninguém viu aquela máscara por mais de um ano e talvez todos tenham esquecido que ela existiu algum dia. Mas então a avó das crianças faleceu. Amanheceu morta, deitada em sua cama, com os olhos e a boca abertos. Agora que a senhora não estava mais viva, o filho mais velho do capataz começou a procurar entre suas coisas até encontrar a máscara. Ele a colocou olhando para o rosto da senhora. A máscara imitou a expressão,
o rosto morto daquela mulher. Quando seu avô viu a falta de respeito para com sua avó, ele tirou o objeto e repreendeu o menino. Ele não sabia onde colocar o rosto de madeira. Não parecia uma boa ideia pendurá-lo de volta na parede. Se antes isso o assustava, agora mais ainda. Ele colocou em cima de uma estante bem alta, que o menino não conseguia alcançar. Quando minha avó estava prestes a partir, ela percebeu que a máscara estava pendurada novamente ao lado da porta. Ela disse que se assustou demais porque, além de surpreendida ao vê-la mudar de lugar por conta própria, tinha um sorriso que nunca havia visto naquela máscara, nem mesmo ninguém na fazenda. Se ela tivesse que adivinhar quem estava imitando, diria que um demônio. Minha avó dizia. Ela foi embora dali. Estava um pouco tarde para chegar em casa, então a noite iria alcançá-la no caminho. Para ocasiões como essa, ela estava preparada com uma lanterna que usou para não se perder na escuridão completamente naquele caminho, que horas antes estava muito movimentado. Ela sentiu que algo estava seguindo-a, embora não ouvisse os barulhos dos passos. Ao virar, ela viu o rosto de madeira. Estava no ar, com uma expressão maliciosa, sorrindo e mostrando os dentes. Minha avó estava muito assustada. Não era muito difícil pensar que a senhora morta estava ali, com ela, a seguindo, tentando assustá-la. Ela começou a correr, mas o estranho rosto a seguia com a mesma velocidade que ela se movia. Às vezes ela andava rápido, depois diminuía a velocidade para recuperar o fôlego, sempre olhando para trás, verificando a todos os momentos que aquela coisa não estava vindo atrás dela, mudando de expressão de tempos em tempos. Por estar tão distraída com isso, ela não percebeu o momento em que colocou o pé em um buraco e tropeçou. Ela caiu de cara e bateu a lâmpada no chão. Isso não só a quebrou em 1000 pedaços, mas também se apagou. Minha avó ficou perdida na escuridão. Mas não estava sozinha. Alguém estava seguindo-a. Sem poder ver onde aquela coisa estava, ela simplesmente cobriu o rosto, esperando não ter a má sorte de encontrar o rosto horrível em alguma parte na escuridão. O que ela não esperava era que algo se lançasse sobre ela. Não dava para ver o que era, mas ela sentia todo o peso de uma pessoa atacando com todas as forças. Batia, arranhava, empurrava, lutava. Ela não conseguia ver, mas em um momento em que estava tentando se livrar de seu agressor ou agressora, sentiu a máscara de madeira sendo colocada em seu rosto. É impossível saber se aquilo teria continuado atacando até matá-la, se não fosse pelo fato de que de repente uma luz apareceu ao longe. Era a lâmpada de alguém que estava carregando para se iluminar na escuridão. Quando se aproximou mais, aquela coisa parou de agredir minha avó. Nem ela e nem a pessoa que estava passando por ali viram alguém correndo ou se escondendo entre os matos. Minha avó estava sozinha. Essa é a realidade. A mulher que apareceu a ajudou a se levantar e perguntou se minha avó estava bem. Minha avó não sabia o que responder. Foi então que, ao mesmo tempo, as duas pessoas viram o rosto de madeira olhando para elas, flutuando na escuridão. Ambas correram assustadas, minha avó com dificuldade, embora ajudada pela outra pessoa. Elas chegaram à vila ofegantes e se sentaram. Se separaram em um momento. Cada uma foi para o seu lado. Meu bisavô estava jantando quando viu minha avó aparecer. Ele a viu toda machucada, desgrenhada e com cortes profundos no rosto. Sem sequer perguntar, agarrou-a pelo braço e a levou de volta para a fazenda. Ela contava que seu pai nunca a deixou falar. A levou até a porta da casa do outro capataz, quase chutando. Pensava que ele tinha feito algo à minha avó e ia confrontá-lo. Encontrou o capataz e seus 2 filhos mortos. Estavam deitados no chão. Tinham sido espancados. Meu bisavô ficou petrificado, até que minha avó deu um grito de horror, pois ela viu o rosto esticado. Estava pendurado na parede, em um lugar onde nunca tinha estado. Exatamente acima e no meio dos 3 corpos deitados no chão. Sorria zombeteiramente, como se estivesse representando a expressão de alguém que estava desfrutando do que acabara de fazer.
Olá, caros amigos, sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo. Antes de começar esse relato, eu quero pedir encarecidamente que você possa deixar o seu comentário nesse vídeo e que você também possa deixar o seu like. Eu quero muito compartilhar a sua história, narrar o seu relato aqui no canal, então se você deseja enviar o seu relato aqui para que eu possa narrá-lo, o endereço de e-mail está na descrição desse vídeo, em que você pode enviá-lo. E se você quiser ajudar o canal com qualquer valor, a chave do Pix do canal está aqui abaixo na descrição e você pode doar o valor que você quiser, pelo menos uma vez. Bom, dito tudo isso, vamos para mais um relato. Isso aconteceu comigo no ano de 2006, em 5 de novembro. Pedro era o meu melhor amigo desde a infância. Sua característica mais marcante era o seu sentido de humor, que nos fazia rir mesmo em momentos mais sombrios. Moro no condado de Armstrong, Pensilvânia. Frequentávamos juntos alguns lugares familiares depois do trabalho. Nosso lugar favorito era o restaurante rural Outlaw Lane. Uma tarde, Pedro e eu nos sentamos em uma das cadeiras onde vagarosamente tomávamos nossos cafés e compartilhávamos hambúrgueres de búfalo clássico. Foi então que um conhecido nosso se aproximou de nossa mesa e nervosamente gritou sobre o cavalo desmembrado encontrado perto de Werewolf Ridge na semana anterior. A cidade calma estava agitada com rumores sobre esse incidente bizarro e a maneira como ele ocorreu após a lua cheia. Na época não pensamos muito sobre isso. Após terminarmos o nosso almoço, nos despedimos. Enquanto Pedro e eu saímos do restaurante, vimos um grupo de pessoas aglomeradas em volta de um veículo de reboque. Seu motorista segurava uma peça de roupa queimada e ele tinha bastante ferimentos. Foi aí que uma sucessão de casos bizarros e acontecimentos muito estranhos começaram a acontecer um após o outro durante aquele dia e muitos outros dias. Cada minuto parecia interminável. Eu sentia como se estivéssemos sendo observados por olhos ocultos, flutuando entre as sombras que os postes de luz derramavam sobre nós, sem saber o horror que viria a seguir. Foi quando ouvimos gritos agonizantes ecoar debaixo da ponte. O som calmo dos espinhos ecoou ominosamente pelo território, nos deixando em um estado de medo incontrolável. Enquanto esperávamos na escuridão, notei os mesmos pedaços sanguíneos que haviam encontrado antes alinhados ao lado da rua. Com medo de quem ou que estivesse causando esses estraçalhamentos de pessoas, decidimos relutantemente seguir os rastros. Caminhamos em silêncio, nossos corações batendo forte e nossas mãos tremendo. A escuridão parecia crescer mais densa e desorientada a cada passo. Quando viramos para uma estrada de terra, nos deparamos com uma cena horrível. Lá, ao lado de uma árvore, semelhante e tranquila, encontramos outra vítima. O corpo do homem pálido e sem vida estava entre as evidências espalhadas de uma luta violenta. Seu rosto estava contorcido de terror, como se seus lábios tivessem sido arrancados da face. Ficou claro para nós que ficar ali só nos expunha a mais perigo. Então rapidamente corremos e voltamos para o meu carro. Nossas mentes cheias de perguntas sobre o que aconteceu e quem ou o que poderia cometer atos tão terríveis. Decidimos que não podíamos esperar que a polícia chegasse e que Eva, a nossa amiga, poderia estar em perigo. Enquanto nos aproximávamos de seu prédio, Pedro sugeriu que qualquer ataque que essas vítimas sofreram poderia estar ocorrendo perto de sua propriedade. Embora não concordasse, não conseguia pensar em outro plano além de encontrá-la e protegê-la imediatamente. Ao chegarmos ao prédio de Eva, a vimos sentada na porta da frente, freneticamente procurando por nós. Nós nos apressamos e entramos. Após trocarmos olhares preocupados e fecharmos as portas de trás de nós, revelamos a Eva os horrores que encontramos em nosso caminho. Embora ela não tivesse conseguido nos cumprimentar, expressou enorme alívio ao saber que estávamos bem. Confirmou que sons estranhos e choros continuaram durante toda a noite. Sabíamos que não era seguro ficar perto da ponte. Sozinhos com essa ameaça desconhecida, continuaríamos sendo presa fáceis.
Nossa única opção era partir naquela mesma noite para uma cidade vizinha para dar tempo para que tudo se acalmasse, apesar do medo que nos dominava. Horas depois de deixarmos o prédio de Eva, recebemos uma ligação das autoridades local. Eles nos informaram sobre várias mortes encontradas perto da ponte e suas circunstâncias. Um alívio momentâneo nos envolveu. Percebemos o quão perigosamente próximos estávamos de sofrer um destino cruel e semelhante. Assustados pela nossa experiência, mas grato por nossa própria segurança, não podemos deixar de nos perguntar que tipo de monstro poderia cometer tantos ataques brutais contra seres humanos com determinação e eficiência tão cruel. Muitos meses se passaram e as memórias gradualmente perderam sua potência em nossas mentes. Até uma noite, quando encontrei um artigo obscuro em um antigo jornal local. Ele contava uma lenda que atormentava a população de Armstrong há muitas gerações. A história descrevia coincidentemente as semelhanças entre as mortes naquela época e os horrores recentes que havíamos testemunhado. Embora qualquer pergunta ou especulação, me lembro que era melhor não investigar mais profundamente esses eventos sinistros. Desde aquele dia, evitamos discutir os eventos aterrorizantes perto da ponte. Mas sempre que a lua iluminava o céu, projetando sombras sobre a cidade de Armstrong, não conseguia deixar de lembrar o que vimos naquela noite infeliz, vários ataques de alguma criatura sobrenatural. E nos meus momentos mais sombrios, a possibilidade de que ainda haja lobisomens entre nós se esconde em minha mente. Eu não duvido que lobisomens existem, e foi o responsável por aquelas mortes. Durante muitos anos trabalhei como taxista na cidade de São Paulo e na região metropolitana, mas devido a esse incidente que perturbou minha vida, deixei essa nobre e amada profissão. Lembro-me que naquela noite eram 11 horas e estava jantando com os meus colegas taxistas quando de repente uma família solicitou o serviço. Eu concordei pensando que seria a última corrida e então eu poderia voltar para casa para descansar. O pai daquela família me pediu gentilmente para levá-los à Zona Norte. Era uma área quase rural, saindo da cidade, onde se diz que na quaresma aconteciam coisas estranhas. O Senhor me disse para seguir pela estrada. Estava muito escuro e, para piorar, nem a lua estava brilhando naquela noite. Levamos cerca de 40 minutos para chegar lá. Ele me pagou e apenas me disse: volte pelo mesmo caminho. Que Deus te abençoe. Boa noite. Eu respondi da mesma forma e disse: Senhor, sabe de uma coisa? Eu estou meio confuso sobre como sair dessa cidade agora. Você pode me instruir como eu devo sair daqui? O Senhor me disse: tudo bem, você pega essa rota. Pelo amor de Deus, não pegue mais ninguém no seu táxi. Trave as portas e por sua mãe, não pare, não importa o que aconteça. O quão estranho ou insensatas as coisas pareçam. Nunca pare. Surpreso, concordei com ele, e ele continuou me indicando o caminho que eu deveria seguir. Eu imaginei que era uma área propícia a muitos assaltos. Então queria sair de lá o mais rápido possível. Como estava muito escuro e não se via nada além de campos de milho e plantações, eu fui devagar. De repente percebi pelo canto de olho que as plantações de milho se moviam estranhamente. Olhei para trás sem soltar o volante e não vi nada. Mas, meu Deus, quando olhei para a frente novamente, vi algo parecido com um cachorro. Talvez uma mistura de lobo com ser humano, andando sobre suas duas patas traseiras e carregando um porco em seus braços musculosos. Aquela criatura estava andando à minha frente, parecia estar procurando alguma coisa no chão. Nesse momento, acredito que ele não percebeu a minha presença, mas depois virou seu rosto maldito e olhou fixamente nos meus olhos. Foi aí que senti o sangue congelar em minhas veias. E ele olhou nos meus olhos. Aquela criatura me lançou um olhar de ódio e, num instante, abriu a sua mandíbula
exibindo seus dentes enormes. Eu acelerei o carro e quase atropelei aquela coisa. Aquela coisa rugiu furiosamente e correu atrás de mim, mas graças a Deus não me alcançou. Os segundos pareciam horas e eu não conseguia chegar à estrada. Só conseguia ouvir aquela besta se aproximando por trás e destruindo as plantações de milho à medida que avançava. Graças a Deus, alguns minutos depois, encontrei a estrada e logo cheguei à base de taxistas, onde meus colegas já estavam me aguardando. Minha boca estava seca e eu não conseguia falar. Estava tão confuso, eles não conseguiam acreditar no que eu tinha visto. Eu preferi ir para casa dormir e esquecer essa amarga experiência. No dia seguinte, antes da meia-noite, tive que fazer outra viagem, dessa vez para a zona oeste. Enquanto voltava, um homem estranho e alto fez sinal para mim. Ele imediatamente me deu R$ 100 e disse: "Aqui está adiantado para a viagem, amigo." Eu saí com o carro e segui em frente. Já mais intrigado, perguntei: "Por que tanto dinheiro? Para onde você quer ir?" Ele respondeu: "Estamos indo de volta para a zona norte. Afinal, você já conhece a história." Eu disse que não. Que história você está falando? O sangue gelou em minhas veias naquele momento, e ao olhar pelo retrovisor, vi como aquele homem começava a se assemelhar à besta que tinha visto na noite anterior, e ele começou a me perseguir. Eu saí do táxi em movimento em uma rua escura, e ele também saiu, lançando uma maldição que jamais esquecerei. Ele disse que quem incomoda um lobisomem ou cruza o seu caminho não vive para contar história. Disse que minhas horas estavam contadas, repetindo porque ele não era apenas qualquer lobisomem. Ele era o mais poderoso de São Paulo. Ao ver aquela coisa correndo a uma velocidade incrível, consegui despistá-lo e entrei no táxi novamente e retornei à base. Lá havia um colega esperando, contei-lhe sobre o dia anterior e o que acabara de acontecer. O mais velho de todos me disse o seguinte: "Meu amigo, você escapou por pouco. Esse lobisomem voltou para se vingar porque você o viu a noite anterior. E isso não é permitido para eles. Eles não devem deixar testemunhas. Esse demônio veio atrás de você. Por causa desse incidente, tive que vender o meu táxi, mudar de emprego e passei meses com pesadelos. Acreditem ou não. Eu não conto isso para ninguém porque as pessoas pensam que eu sou louco. Desde aquela noite, minha vida não é mais a mesma. Tenho medo de que essa besta busque vingança, ou pior, que venha atrás de mim." Boa noite. O meu nome é Fernando, sou do interior do Mato Grosso, não citarei o nome da cidade, pois acredito que isso poderia me trazer futuros problemas. Em 1970, eu tinha 30 anos de idade. Foi quando eu me reuni com dois amigos, meus melhores amigos, o Júnior e o Claudemir, para passarmos um fim de semana pescando. Era o mês de abril, era uma noite quente, estávamos nós três no barco. Havíamos levado petiscos, bastante cerveja e levamos uma churrasqueira, é claro, e material de pescar para passarmos aquele final de semana sem o estresse do dia a dia. Saímos de casa numa sexta-feira à tarde, pegamos o barco e fomos para o rio adentro. Paramos em um ponto chamado Porto Cercado, um local de pesca muito conhecido na região. Chegamos no local. Jogamos a linha na água e começamos a pescaria. Tudo estava indo muito normal. Estávamos relembrando as eguagens que fazíamos quando éramos jovens e caíamos na gargalhada. A noite estava bem quente, a cerveja gelada descia muito bem. Com aquele peixe frito na hora, a nossa noite estava indo maravilhosamente bem. Tínhamos tudo naquele barco, bebida, comida, os amigos,
e a resenha para falar de tudo o que nós lembrávamos. Para falar a verdade, aquela noite estava sendo uma das melhores noites da minha vida, até que, quando chegou às 2 da manhã, começamos a ouvir barulhos, os macacos gritando em meio à mata. No início não ligamos, pois os macacos têm essas atitudes quando aparece algum tipo de predador por perto. Porém, os gritos dos animais começaram a ficar mais intensos e mais altos. Foi então que aquela agitação nos chamou a atenção. Foi quando, no meio da mata, uma luz bem forte apareceu. Era uma luz tão forte que meus olhos doeram e eu não conseguia ver mais nada. E em poucos segundos aquela luz enfraqueceu e no meio da mata saiu uma bola de energia muito grande, mais ou menos do tamanho de um avião. Aquilo nos deixou muito confusos. Aquela bola de luz subiu até os céus e desapareceu por entre as nuvens. Eu fiquei sem entender nada. Já os meus 2 amigos ficaram em choque. Foi então que decidimos parar a pescaria, pois já eram 2 da manhã, então fomos para o interior do barco para dormir. Estávamos bem confusos. Pouco tempo depois nós fomos dormir. Porém, algum tempo, eu me lembro que eu acordei com os gritos do Júnior, mandando o Claudemir entrar dentro da embarcação. O Júnior estava gritando muito com o Claudemir. Eu escutei um barulho alto de alguma coisa que estava em cima do nosso barco. Quando eu olhei para o Claudemir, ele estava coberto com um feixe de luz, bem em cima dele, e o Júnior não parava de gritar. Foi quando o Júnior decidiu puxar o Claudemir pelo braço para dentro do barco. O Claudemir estava igual a uma estátua, sem falar uma única palavra, e os seus olhos estavam arregalados e vidrados. Eu estava em pânico. Foi quando eu decidi tentar ligar o barco, e para minha surpresa, o barco estava sem energia. Ou seja, estávamos presos naquele local e com alguma coisa bizarra querendo nos pegar. O que deu a entender é que aquela coisa estava tentando abduzir o Claudemir. Aquilo ficou em cima do nosso barco por uns 10 minutos, que mais pareceu um ano, até que do nada aquela coisa foi embora. E o barco voltou a funcionar. Então decidimos ir embora na mesma hora. O Claudemir continuava mudo, sem falar uma única palavra. Chegando na nossa cidade, na parte da manhã, com muita adrenalina, fomos direto para o hospital, pois quando o médico chamou eu e o Júnior para saber o que havia acontecido com o Claudemir, pois o mesmo ainda estava em choque, decidimos contar tudo para o médico. O médico disse que não tinha nada a ver com o Claudemir. O médico ficou bem assustado e confuso. Pedimos para o mesmo para que não contasse a ninguém. Porém, em poucos dias do ocorrido, algumas pessoas da cidade já estavam conversando sobre o assunto. O assunto, pouco tempo depois, ganhou uma grande proporção. Os comentários estavam em toda a cidade. Após o mês do ocorrido, eu havia recebido a visita de 2 homens muito bem vestidos. Eles estavam usando terno preto com uma gravata vermelha. E eles se apresentaram como funcionários do governo federal. O que eu estranhei é que eles tinham um sotaque bem pesado, parecendo uma pessoa estrangeira. Eles queriam saber de tudo, do início ao fim do ocorrido. O que eu achei estranho também é que isso eram 11 horas da noite, e os meus amigos não tinham nada a ver com o que estava acontecendo. Os meus 2 cachorros não haviam latido, pois eles têm o costume de latirem por toda a noite. Confesso que eu fiquei bem intrigado com a tal visita. Assim que eles foram embora, eu corri para ver os meus cães. E para minha surpresa, os meus 2 cachorros estavam deitados, como se tivessem sido sedados. Após 2 dias, eles morreram misteriosamente. No dia seguinte, eu fui na casa do Júnior e do Claudemir para informá-los do ocorrido. Segundo o Júnior, esses mesmos homens apareceram por volta das 9 horas da noite e fizeram as mesmas perguntas que fizeram para mim. E com o Claudemir já foi diferente. Nem lá eles apareceram, segundo a mulher do Claudemir, já que o Claudemir estava falando com dificuldade devido ao trauma sofrido naquela noite fatídica. Uma coisa que me perguntei, será se esses homens não foram lá, na casa do Claudemir, porque eles já sabiam que o mesmo estava totalmente limitado da fala? Bom, só foi um pensamento que eu tive.
Pouco tempo depois disso, passaram-se alguns dias e meu amigo Claudemir veio a óbito. Isso foi um choque para todos nós ao saber da sua morte. Veio o resultado da autópsia alguns dias depois, e para minha surpresa, o Claudemir estava com excesso de radiação em seu corpo, e novamente as fofocas voltaram a tomar conta da nossa cidade. Porém, as autoridades do local começaram a ocultar o motivo da morte do Claudemir. Em 2 semanas depois do ocorrido, eu comecei a observar que haviam pessoas diferentes que ficavam me observando próximo à minha casa. Por coincidência ou não, elas eram do mesmo estilo daqueles homens que foram lá em casa me questionar. Eram homens altos e brancos, terno preto e gravata avermelhada. As minhas noites de sono, que eram tranquilas, começaram a dar lugar a pesadelos com extraterrestres. Perguntei ao meu amigo Júnior se ele estava sonhando também, e ele disse que sim, estava tendo os mesmos tipos de sonho. E foi aí que eu fiquei paranoico. Foi quando eu comecei a observar o céu nas noites de sono, e para minha surpresa eu comecei a observar luzes misteriosas no céu. E isso foi com muita frequência. Certa vez, ao sair de casa pela manhã para comprar pão, eu me deparei com 2 pessoas penduradas dando manutenção no poste de luz em frente à minha casa. Eu achei bem estranho, porque aquela empresa eu nunca tinha visto ali, e foi aí que eu comecei a ficar desconfiado. Eu fui até a empresa responsável pela manutenção de energia elétrica na minha cidade, para saber se eles haviam contratado alguma empresa terceirizada. E para minha surpresa, a empresa de energia elétrica me informou que eles não contrataram nenhuma empresa terceirizada para fazer manutenção. Aquilo caiu como uma bomba em meu psicológico. Eu estava ficando em pânico por mais que eu tentasse me controlar. A minha esposa estava muito assustada com tudo o que estava acontecendo, pois eu enchia os seus ouvidos com as minhas deduções de que eu poderia estar sendo monitorado por pessoas estranhas. Até que certa vez a esposa do Júnior foi na minha casa para saber se o Júnior estava comigo. Eu respondi que não. Ele não estava lá e eu não o tinha visto. Eu informei que o Júnior deveria estar dando manutenção no barco. Ela me agradeceu e falou que iria dar um tempo para ver se ele chegaria em casa, pois ele não tinha aparecido para almoçar. Ao chegar à noite, a esposa do Júnior retornou para minha casa e informou que o Júnior não havia chegado em casa ainda e que ela estava ficando muito preocupada com a falta dele. Eu também comecei a ficar preocupado e comecei a procurá-lo pelas redondezas próximos à nossa residência para ver onde estava o Júnior. E ninguém sabia. Procuramos em hospitais, IMLs e delegacias, e nada do meu amigo Júnior aparecer. Após 3 dias, encontraram o corpo do meu amigo Júnior, o meu irmão do coração. O Júnior foi encontrado sem vida em uma mata, a 15 quilômetros de onde eu morava. O corpo do Júnior estava sem os olhos e sem a língua. Eu quase tive um infarto. Eu havia ficado transtornado, junto da minha esposa, ao saber daquela notícia. Dias depois do ocorrido, o primo da minha esposa, que trabalha no IML da cidade, chegou lá em casa. Eu estava muito abalado ainda. Eram 7 horas da noite. O primo da minha esposa nos disse desse jeito: eu preciso contar algo para vocês. Algo muito sério. Vocês não irão acreditar. Foi eu que fiz a autópsia do Júnior. Eu quero que vocês prometam que não vão contar isso para ninguém, pois se essa conversa vazar, eu poderei ter problemas. Ele nos disse que quem fez aquela bizarrice com o Júnior usou um tipo de laser e os cortes eram perfeitos. Todos os cortes estavam cauterizados, ou seja, não havia nenhuma gota de sangue. Quem fez aquilo com o Júnior usou uma técnica que eu nunca tinha visto em minha vida. E sem contar que tiraram todo o sangue dele. E o mais sinistro é que todos os seus órgãos haviam sido retirados pelo reto. A minha esposa imediatamente o interrompeu e o perguntou: você está dizendo que o fígado, os rins e os pulmões foram todos retirados pelo redondo? O primo dela, com um semblante sério, confirmou que sim, balançando a cabeça. Em seguida, ele completou: o Júnior não tinha nada no seu corpo, até o coração tinha sido retirado.
e quem o matou usou um tipo de equipamento que aspirou todos os seus órgãos pelo reto. Foi algo que eu nunca havia visto na minha vida. Aquela técnica eu desconheço, assim como o equipamento que fez aquela bizarrice. O pior foi a fisionomia do rosto do Júnior. Ele estava com um semblante pesado e de pavor e medo, com aquela boca aberta, como se estivesse tentando gritar por ajuda. Eu vou confessar a vocês, eu já fiz muitas autópsias, porém a do Júnior me marcou demais. Ele estava terrível, era tenebroso. O sinistro é que vieram 2 homens estranhos lá na sala da autópsia para acompanhar todo o procedimento feito no corpo do Júnior. Eles se apresentaram como sendo do governo federal, informando que não era para eu falar para ninguém sobre o que eu havia visto na autópsia, pois se a informação dos detalhes da autópsia vazassem, eu teria problemas. Após o primo da minha esposa nos contar tudo aquilo, eu confesso que eu fiquei em choque. O meu medo me congelou, e ao olhar para minha esposa eu percebi que ela estava em choque também com tudo aquilo. Uma coisa era certa, eu queria naquela hora era sumir. Após o primo da minha esposa ir embora, eu e minha mulher tivemos uma conclusão. A carta da vez seria eu. Eu seria o próximo a ser abatido. Foi aí que decidimos fugir da cidade. A cidade no qual tanto amávamos. Deixamos tudo para trás. Hoje eu moro em outro estado do Brasil, onde eu e a minha esposa criamos os nossos filhos.